Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos paradoxos, eu diria, mais fascinantes e complexos que existem bem na fronteira entre a psicologia, a filosofia e a teologia. A gente vai falar sobre a capacidade humana de cultivar um estado de contentamento assim profundo, mesmo no meio de circunstâncias de sofrimento extremo. Essa nossa investigação, que a gente está chamando de rendição amorosa, se propõe a examinar as estruturas psicológicas e teológicas que sustentam esse fenômeno. E para fazer isso, nosso objeto de estudo principal vai ser um documento histórico de uma influência gigantesca, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, que foi escrita, veja bem, de dentro de uma prisão. O nosso objetivo aqui é dissecar, de um ponto de vista acadêmico, um conceito que desafia tudo que a gente entende normalmente sobre felicidade e bem-estar. Bom, vamos começar com a declaração que é o coração de todo este estudo. Essa citação aí na tela. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, por si só, uma afirmação impressionante, né? Mas o peso acadêmico e psicológico dela de verdade só aparece quando a gente para pensar no contexto. Paulo de Tarso não escreveu isso num retiro filosófico, num lugar confortável, ele escreveu isso de uma prisão romana, lá no primeiro século. E é fundamental a gente entender o que isso significava na prática. Não era um confinamento moderno, com direitos, com garantias, nada disso. A gente está falando de um lugar insalubre, com privação de tudo, comida precária, isolamento e a ameaça constante, diária, de execução. Diante dessa realidade histórica, a afirmação de Paulo deixa de ser só otimismo e vira um problema acadêmico. A pergunta que fica é: qual é o processo psicodinâmico? Qual é a estrutura teológica que permite que uma pessoa não só aguente, mas que ativamente aprenda a estar contente sob um nível tão alto e tão prolongado de estresse e de coação? É essa pergunta que vai guiar toda a nossa investigação. Sim, pronto, para a gente conseguir responder essa pergunta, que não é nada simples, a nossa análise vai seguir um roteiro bem lógico, dividido em 6 sessões. Primeiro, a gente vai explorar o paradoxo da prisão como um lugar que, na verdade, catalisa a liberdade interior. Depois, na segunda sessão, vamos analisar o contentamento não como uma coisa passiva, mas como uma competência que se adquire, uma verdadeira escola do contentamento. Na terceira parte, a gente vai fazer uma análise mais a fundo filológica e filosófica da palavra grega autarkis, ou autossuficiência, e mostrar como o pensamento cristão vira o significado clássico dela de cabeça para baixo. A quarta sessão vai nos levar para o centro teológico da coisa, a ideia da morte do ego como condição para a plenitude. Na quinta, vamos desenvolver um modelo para a gente conseguir diagnosticar a motivação por trás do ato de se render. E por fim, a gente fecha com um estudo de caso que é um paradigma, a oração de Cristo no Getsemane como modelo supremo da rendição amorosa. Começando então nossa primeira sessão. É muito importante para a integridade dessa análise que fique claro que o discurso de Paulo não é uma teoria abstrata, uma filosofia de gabinete. É uma tese existencial forjada na pressão de uma experiência real e brutal. Como já foi dito, uma prisão romana era projetada para quebrar o espírito de uma pessoa. A privação física, o isolamento, a incerteza diária sobre a própria vida, tudo isso é o que a psicologia moderna chamaria de trauma complexo. E é exatamente desse epicentro de sofrimento, desse vácuo de esperança externa, que surge uma das declarações mais radicais sobre liberdade interior na literatura ocidental. O paradoxo é esse. A restrição física total se torna o palco para a manifestação da liberdade interior máxima. Para a gente definir com precisão o que é a rendição amorosa, é bom começar dizendo o que ela não é. Isso ajuda a gente a separar de outras ideias parecidas, mas que são bem diferentes. Primeiro, não é passividade. A rendição que a gente está analisando aqui não é uma resignação derrotista, aquela atitude de quem desiste quando as coisas apertam. Segundo ponto, isso é crucial, é preciso diferenciar do estoicismo, que era uma filosofia super influente na época do Império Romano. O ideal estoico da apatheia buscava serenidade tentando suprimir as emoções com uma aceitação fria, racional, de um destino impessoal. A rendição paulina, como a gente vai ver, é totalmente relacional, afetiva, não tem nada de impessoal. E por último, talvez o mais importante do ponto de vista psicológico, não é negação. Não é um mecanismo de defesa que ignora ou diminui a realidade da dor. Paulo reconhece o sofrimento dele o tempo todo. A rendição que ele descreve, portanto, é um ato consciente, forte e psicologicamente muito bem integrado. Bom, com base nessas diferenças, a gente pode criar uma definição para trabalhar. Rendição amorosa é a entrega ativa e confiante da própria vontade à vontade de um outro. No caso, a figura divina, que se acredita ser, na sua essência, amoroso e bom. As palavras-chave aqui são ativa e confiante. Não é uma rendição forçada, é uma escolha deliberada. A motivação principal não é a pressão das circunstâncias, mas a confiança no caráter desse outro.
A analogia que talvez explique melhor essa diferença é a seguinte: imagina um prisioneiro de guerra que se rende ao inimigo porque não tem mais recursos, versus uma criança que se joga confiante nos braços de um pai, mesmo sem entender para onde está sendo levada. A primeira é uma rendição por necessidade, a segunda por confiança. O modelo de Paulo pertence a essa segunda categoria. Uma metáfora muito poderosa para ilustrar essa construção psicológica é a da âncora. A experiência humana, na superfície, é como um oceano em tempestade. Crises financeiras, diagnósticos médicos, conflitos de relacionamento, instabilidade política, o caos externo é uma realidade e não dá para negar. O contentamento que Paulo descreve não vem daquela tentativa, muitas vezes inútil, de controlar ou acalmar as ondas na superfície. Ele vem da convicção de que lá no fundo da psique, a âncora da alma está firmemente presa a uma realidade que não muda, que transcende, o que a teologia chamaria de caráter e soberania de Deus. A estabilidade psicológica, portanto, não depende das condições do tempo lá fora, mas da solidez da conexão interna com essa âncora. A fonte do equilíbrio muda do que é circunstancial para o que é fundamental. Para a gente sintetizar os pontos principais desta primeira sessão, primeiro a gente estabeleceu que essa ideia de contentamento de Paulo não é uma abstração, mas uma conclusão existencial tirada de uma experiência de sofrimento extremo. Depois, a gente definiu a rendição amorosa por aquilo que ela não é, diferenciando ela da passividade, do estoicismo e da negação psicológica. Em seguida, propusemos uma definição positiva, caracterizando como uma entrega ativa, consciente, baseada na confiança num agente divino bom. E por fim, usamos a metáfora da âncora para ilustrar como a fonte da estabilidade psicológica é deslocada do ambiente externo, que a gente não controla, para um ponto de fixação interno e transcendente. Com essa base bem estabelecida, a gente pode seguir em frente para entender o processo de adquirir essa competência. Avançando para a nossa segunda sessão. No texto original, Paulo faz uma afirmação que é fundamental para a nossa análise. Ele diz: "Eu aprendi a ser contente." O uso do verbo aprender, em grego mantano, é revolucionário. Ele tira o contentamento do campo dos traços de personalidade, da coisa que nasce com a pessoa, e coloca no domínio das competências que se adquirem. Isso quer dizer que o contentamento nessa perspectiva não é algo que vem de fábrica, mas uma disciplina que se desenvolve, uma habilidade que é ensinada e praticada. A gente está então diante de uma pedagogia, de uma escola do contentamento, com currículo, método e objetivo bem definidos. Nossa tarefa nesta sessão é investigar como essa estrutura de aprendizado funciona. Esse slide mostra um contraste fundamental entre a nossa disposição humana, instintiva, e o processo de aprendizado que o modelo cristão propõe. A nossa programação biológica e psicológica básica, que a gente observa desde criança, funciona na base do princípio do prazer. Quer gratificação imediata, é fundamentalmente focada no eu e busca fontes de satisfação no ambiente externo. Validação, bens materiais, conforto. O aprendizado cristão do contentamento propõe uma reengenharia radical dessa programação. Ele troca a exigência do agora pela prática da paciência e da confiança. Desloca o foco do eu para o outro divino através do mecanismo da rendição. E o mais importante, redireciona a busca por satisfação externa para a busca da plenitude interna, que não depende das circunstâncias. É uma transição de uma economia de escassez, que depende do que vem de fora, para uma economia de abundância, nutrida pelo que vem de dentro. E como é que essa reengenharia acontece na prática? A gente pode desenhar um processo pedagógico em 4 fases. A primeira é o reconhecimento. É um ato de honestidade intelectual e emocional, de admitir a nossa condição natural de descontentamento e a inutilidade de buscar satisfação duradoura em fontes externas. A segunda fase é a provação. As circunstâncias difíceis da vida, a prisão literal de Paulo ou as nossas prisões metafóricas, funcionam como a sala de aula. Elas são o laboratório que mostra, sem deixar dúvida, as nossas falsas dependências e a fragilidade dos nossos ídolos. A terceira fase é a transformação, que é o ponto de virada cognitivo e afetivo, onde a fonte de suficiência é conscientemente transferida das circunstâncias externas para a relação com o divino. Por fim, a quarta fase é a maturidade, que acontece quando esse processo, repetido várias vezes, solidifica o contentamento não mais como um esforço isolado, mas como um traço de caráter estável, integrado na personalidade. Recapitulando os argumentos da segunda sessão. A tese central é que o contentamento no modelo paulino é uma competência que se aprende, não um temperamento que já nasce com a pessoa. O ambiente de aprendizado para essa competência é a própria vida, com as dificuldades e provações funcionando como currículo pedagógico. A gente desenhou um processo de 4 estágios para esse aprendizado. O reconhecimento da nossa condição,
a provação que expõe nossas dependências, a transformação que realoca nossa fonte de segurança e, finalmente, a maturidade, onde o contentamento se torna uma segunda natureza. O objetivo final de todo esse processo é uma reorientação radical da fonte de bem-estar de uma dependência do mundo externo para uma suficiência encontrada no mundo interno da relação com o transcendente. A gente entra agora na terceira sessão, onde vamos fazer um mergulho mais filológico e conceitual. A palavra grega que Paulo usa lá em Filipenses 4:11 e que a gente traduz como contente é autarkes. E essa não é uma palavra qualquer. Literalmente, autarkes significa autossuficiente e independente. Era um termo técnico com uma bagagem enorme na filosofia grega, principalmente no cinismo e no estoicismo. Para a gente entender o quão radical é o que Paulo faz com esse termo, primeiro é essencial entender o que ele significava na filosofia da época. O ideal do sábio estoico era justamente alcançar o estado de autarkes, uma fortaleza interior que não se abala, imune às variações da sorte e das circunstâncias externas. Esse quadro comparativo aqui mostra a subversão de conceito que Paulo opera. Na filosofia estoica, a fonte da autarkes era a força de vontade autônoma, a razão humana disciplinada. Era uma conquista do esforço individual, uma manifestação de orgulho humano, de autodomínio, e a meta era a independência absoluta de qualquer fator externo, inclusive dos deuses. Aí Paulo pega esse mesmo termo, autarkes, e o redefine de uma forma totalmente oposta. Na perspectiva cristã, a fonte da verdadeira autossuficiência não é a força de vontade autônoma, mas a dependência total de um poder externo que é Cristo. A atitude que leva a isso não é o orgulho da autoconfiança, mas a humildade de reconhecer a própria insuficiência. E a meta não é a independência, mas encontrar a suficiência em um outro. É uma inversão completa da lógica filosófica que dominava o pensamento da época. É aqui que está o centro da inversão de significado. Enquanto o sábio estoico, um Sêneca ou um Epiteto, diria «eu sou forte o suficiente por mim mesmo para aguentar qualquer coisa», o apóstolo cristão afirma «eu, em mim mesmo, sou completamente insuficiente, mas Cristo que vive em mim é a fonte de toda a suficiência». Essa reinterpretação joga uma luz decisiva sobre aquele versículo famoso que vem logo depois, Filipenses 4:13. «Tudo posso naquele que me fortalece». Tirado do contexto, esse versículo muitas vezes é visto como uma declaração de poder humano ilimitado. Mas, no seu contexto literário e conceitual, ele é a conclusão lógica do argumento sobre a autarquia cristã. A capacidade de enfrentar qualquer situação, seja de fartura ou de necessidade, não vem de um poder que a pessoa tem dentro de si, mas de uma suficiência que é recebida através da união com o divino. Resumindo, nessa terceira sessão a gente analisou o conceito-chave de autarquias. Vimos que na filosofia estoica ele representava o auge da autonomia humana, uma independência alcançada pela força da razão e da vontade. Em contraste, a teologia de Paulo faz uma inversão radical. A verdadeira autarquia cristã não é produto da força humana, mas o resultado de admitir a fraqueza humana. É um estado paradoxal de autossuficiência que nasce do reconhecimento da própria insuficiência e da completa dependência de uma fonte de poder externa e transcendente. A força não está em ser autossuficiente, mas em ser, digamos, Cristo-suficiente. Chegamos agora à quarta sessão, onde a gente vai investigar o mecanismo teológico e psicológico que permite essa transferência de dependência. Como é que, na prática, uma pessoa passa de uma busca por ser autossuficiente para uma dependência radical em um outro? A linguagem que a teologia paulina usa para descrever esse processo é forte, é metafórica. A experiência de estar crucificado com Cristo, uma referência direta à sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. É muito importante entender que essa metáfora não fala de um masoquismo ou de autoflagelação, mas de uma transformação profunda e radical da identidade da pessoa. A teologia de Paulo propõe um conflito dentro da psique que é fundamental. De um lado, existe o que se chama de velho homem, ou em termos psicológicos mais modernos, o ego não regenerado. Essa estrutura psíquica é, por natureza, centrada em si mesma, busca controle, exige conforto e reage ao sofrimento com queixa, amargura e negociação. A fonte de vida dela é a afirmação da própria vontade. Do outro lado, existe a nova natureza, que é a presença de Cristo habitando na pessoa. Essa nova estrutura funciona com base na rendição da vontade, na confiança em um propósito divino maior e na capacidade de ressignificar o sofrimento, transformando em oportunidade de crescimento. A metáfora da crucificação do velho homem significa então tirar o ego do trono como centro de governo da psique. A morte simbólica do ego autocentrado é a condição necessária para que essa nova natureza centrada em Cristo possa surgir e assumir a direção da vida. Isso nos leva a mais um paradoxo central do pensamento cristão. Só quem morre para si mesmo pode viver de verdade.
A morte do ego controlador e exigente não resulta num vazio, mas, paradoxalmente, abre espaço para a plenitude. É esse processo de descentralização do ego que permite uma ressignificação radical do sofrimento. Para o ego, a prisão é um inferno, é a negação de tudo que ele quer. Para a nova natureza, a prisão pode se tornar um púlpito, um campo missionário, uma oportunidade para aprofundar a dependência de Deus. É por isso que Paulo, de dentro da cela, não estava só sobrevivendo. Ele estava, nas palavras dele, prosperando espiritualmente, escrevendo textos que moldariam a civilização ocidental e testemunhando para seus guardas. Uma proeza psicológica dessas só é imaginável quando o eu que exige conforto e controle não está mais no centro da psique da pessoa. Sintetizando a quarta seção, a metáfora de ser crucificado com Cristo deve ser interpretada como um símbolo para a morte funcional do ego autocentrado e controlador. A gente demonstrou que este ego, ou velho eu, é a fonte principal do descontentamento, porque a estrutura dele exige que as circunstâncias externas se curvem à sua vontade. Quando esse ego é simbolicamente destronado, a fonte da vida e da satisfação da pessoa se desloca do ambiente externo para a realidade interna da vida de Cristo. E é exatamente essa mudança de foco, de controle e de fonte de significado que capacita o indivíduo a ressignificar o sofrimento, não mais como um obstáculo a ser evitado a qualquer custo, mas como uma oportunidade para a manifestação de um poder e de uma vida que transcendem o próprio eu. Na nossa quinta sessão, a gente sai da análise teórica para um exercício de diagnóstico. A questão agora fica mais prática e introspectiva. Se a rendição é o mecanismo central, qual é a natureza dessa rendição? A motivação por trás do ato de se render é crucial, porque ela determina a qualidade e a sustentabilidade da experiência. A gente propõe aqui a distinção entre dois tipos de rendição que podem até parecer iguais por fora, mas que na sua essência são totalmente opostas: a rendição transacional e a rendição amorosa. A pergunta diagnóstica fundamental que separa esses dois tipos é esta: a rendição é uma estratégia para obter um resultado desejado, uma cura, prosperidade, a restauração de um relacionamento? Ou é um ato de adoração que busca honrar a divindade independentemente dos resultados? A resposta a essa pergunta funciona como um espelho da alma, revelando a verdadeira natureza da relação que a pessoa estabelece com o sagrado. Ela mostra se Deus é tratado como um meio para atingir fins pessoais ou se ele é o fim em si mesmo. Vamos analisar as diferenças em detalhe. A rendição transacional, focada em obter, funciona como uma mentalidade de negociação. A lógica implícita é: eu faço a minha parte de me render e, em troca, Deus faz a parte dele de me dar o que eu quero. O foco está nos resultados, nas bênçãos. Deus é visto na prática como um provedor de serviços cósmicos. O resultado inevitável na adversidade é a crise de fé. Quando o resultado esperado não acontece, a estrutura da rendição desaba, gerando ressentimento e desilusão. Por outro lado, a rendição amorosa, focada em honrar, é uma oferta incondicional. A mentalidade é: Deus é digno da minha confiança e lealdade, não importa o que aconteça. O foco está no caráter de Deus, não nos presentes dele. Deus é o fim último, não o meio. Consequentemente, na adversidade, essa fé não só sobrevive, como se aprofunda e se fortalece. Como é que dá para diagnosticar a própria motivação? A circunstância adversa funciona como um teste de estresse, um raio-x espiritual que revela a estrutura por baixo da fé. Os sintomas de uma fé majoritariamente transacional são claros. Um sentimento de amargura ou de injustiça quando uma oração não é respondida do jeito que se queria. Uma fé que sobe e desce drasticamente de acordo com as circunstâncias externas. Uma tendência a barganhar com Deus, fazendo promessas em troca de favores. A pergunta final resume o diagnóstico. A busca é pela face de Deus, por quem Ele é, ou só pelas suas mãos, por aquilo que Ele pode dar? Concluindo esta sessão de diagnóstico, a gente estabeleceu uma distinção crucial entre se render para obter e se render para honrar. O primeiro tipo, o transacional, é na essência uma relação comercial com o divino que usa Deus como um meio para fins egoístas. O segundo tipo, a amorosa, é uma relação de aliança, uma doação incondicional que reconhece Deus como o bem supremo. O teste decisivo, o grande revelador da natureza do nosso coração, é a nossa reação à adversidade. É na provação que se descobre se a fé está ancorada nas bênçãos ou no abençoador. Isso nos leva à nossa última sessão de análise, na qual vamos examinar o que pode ser considerado o estudo de caso paradigmático da rendição amorosa. Para encontrar um modelo empírico perfeito desse conceito, a tradição cristã aponta para a figura de Jesus no Jardim do Getsemane.
Lá, prestes a ser preso e executado, enfrentando o que os evangelhos descrevem como o auge da angústia humana, Cristo oferece um exemplo prático e profundo do que significa se render em amor. A oração registrada no Evangelho de Mateus está aí na tela. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Cada pedacinho dessa breve oração é carregado de significado. A própria estrutura dela revela a anatomia da rendição amorosa na sua forma mais pura, dolorosa e exemplar. Vamos dissecar essa estrutura? A gente pode quebrar a oração em 3 movimentos essenciais. O primeiro movimento é a honestidade brutal. Afasta de mim este cálice. Jesus não adota uma postura estoica de indiferença à dor. Pelo contrário, ele expressa com total transparência o seu desejo humano e genuíno de evitar o sofrimento que estava vindo. Não tem negação nem repressão psicológica aqui. O segundo movimento é a rendição consciente, contudo não seja como eu quero. Aqui está o ponto de virada, a crucificação da própria vontade. É uma escolha deliberada, marcada pelo contudo, de submeter o seu desejo pessoal a um propósito maior que ele reconhece. O terceiro e último movimento é a confiança amorosa, mas sim como tu queres. Isso não é uma resignação passiva a um destino cego, mas uma entrega ativa e confiante à vontade de um pai, cuja sabedoria e bondade são pressupostas, mesmo quando o caminho é incompreensível e doloroso. Agora, vamos analisar o resultado da rendição de Cristo pelas 2 óticas que a gente distinguiu na sessão anterior. Do ponto de vista da rendição transacional, a oração de Jesus foi um fracasso total. Ele não conseguiu o que pediu. O cálice não foi afastado, ele não escapou da dor, não recebeu conforto imediato e, no fim, perdeu a vida física. No entanto, como a motivação dele não era obter, mas honrar, o resultado é avaliado por um critério completamente diferente. Ele honrou a vontade do Pai, cumpriu o que a teologia cristã entende como plano de redenção e demonstrou o grau máximo de amor pela humanidade. Assim, através de uma rendição que para o mundo parece uma derrota total, ele alcançou, na perspectiva da fé cristã, a vitória mais significativa da história. Em resumo, a análise da oração no Getsemane nos oferece o paradigma perfeito da rendição amorosa. A estrutura da oração nos ensina um processo em 3 estágios: a honestidade com a própria dor e desejo, a rendição consciente da vontade pessoal e a confiança amorosa no propósito divino. O exemplo de Cristo demonstra de forma definitiva que a motivação de honrar, em vez da de obter, é o que permite que uma aparente derrota seja redefinida como a vitória suprema, subvertendo assim as noções convencionais de sucesso e fracasso. Chegamos à conclusão da nossa análise. Percorremos uma jornada que começou no contexto histórico de uma prisão romana, passou pela natureza aprendida do contentamento, pela inversão do conceito filosófico de autossuficiência, pela necessidade teológica da morte do ego, pelo diagnóstico das motivações interiores e terminou no estudo de caso do Getsemane. De toda essa investigação interdisciplinar surge uma tese central, uma verdade que bate de frente com a lógica que predomina na nossa cultura. E a tese é esta: a lógica do mundo e a lógica do evangelho operam em direções opostas. A premissa cultural dominante sugere que o bem-estar é um projeto de engenharia externa. Se a gente conseguir manipular as variáveis da vida, carreira, relacionamentos, saúde, finanças, para que elas se alinhem com os nossos desejos, aí sim a gente vai ser feliz. O evangelho, como expresso por Paulo, propõe uma revolução interna. Ele afirma que o segredo para o contentamento não está no controle do mundo externo, mas na rendição do mundo interno. A mudança fundamental não é de cenário, mas de quem governa o coração. A felicidade não é uma conquista, mas uma consequência da rendição. E para que esta análise não fique só na teoria, ela nos convida a uma reflexão prática. Ao se identificar uma área específica de descontentamento na vida, seja profissional, pessoal ou de saúde, a pergunta diagnóstica que surge do nosso estudo é a seguinte: nessa situação, o impulso primário é tentar usar o divino para mudar a circunstância, para que ela se ajuste à própria vontade, ou, por outro lado, o convite é para que o divino atue para mudar a própria pessoa dentro da circunstância, capacitando-a a encontrar propósito e a manifestar contentamento, não importa qual seja o resultado final. A primeira abordagem busca controle, a segunda, transformação. Para quem quiser aprofundar a investigação sobre este tema, ficam algumas sugestões. Como leitura primária, um estudo exegético detalhado da própria Epístola aos Filipenses é indispensável. Para uma abordagem teológica alegórica clássica, a obra O Peregrino, de John Bunyan, ilustra de forma muito viva a jornada da alma. No campo da filosofia, uma análise comparativa mais a fundo entre a apatia estoica, a serenidade pela ausência de paixão, e a Irene Paulina, a paz que excede o entendimento, pode ser extremamente rica.
E como aplicação contemplativa, a prática histórica do exame de consciência diário, focando especificamente nas reações ao descontentamento e às adversidades, pode servir como um laboratório pessoal para a aplicação desses conceitos. Concluímos então, voltando àquela metáfora que começou nossa primeira sessão, a paz que Paulo descreve, a paz que excede todo entendimento, não é a calmaria do mar, não é a ausência de tempestades na vida. É a confiança na solidez da âncora. É a estabilidade psicológica e espiritual que vem não da ausência de problemas, mas da presença de um Deus em quem se escolhe confiar, de forma ativa, consciente e amorosa, exatamente no meio da turbulência. Muito obrigado pela atenção.